Biscoitos, lanches, salgadinhos estavam passando por mim. Então eu me virei à direita e corri para a sala de descanso. Peguei a lista de regras e reli. Não termine o seu turno mais cedo, sob nenhuma circunstância. Por que será que ele escreveu isso? Era porque ele queria que ninguém abandonasse ele? Ou será que se eu saísse mais cedo, algum destino horrível aconteceria comigo? Porque eu realmente queria ir embora daquele lugar. Eu abri a minha mochila, peguei um refrigerante e abri. Eu dei um gole e fiquei olhando as imagens de segurança. Mais 5 horas restantes. As 4 rondas que eu fiz foram bem. As regras não diziam quanto tempo as rondas deveriam durar. Então, a cada 30 minutos, eu corria uma volta pela loja o mais rápido que podia e terminava tudo em 1 minuto. Então, pelos outros 29 minutos, eu me trancava na sala de descanso. Na segunda ronda, eu ouvi batidas enquanto corria pelo corredor de congelados. Começou como uma leve batida no vidro. Depois cresceu para pancadas altas, como se alguém estivesse batendo palmas dentro das portas. Mas, seguindo a regra, eu só ignorei. Eu continuei correndo até chegar à sala de descanso. Na última ronda que eu fiz, a música tinha acabado novamente. Então eu desviei rapidamente e cheguei à sala de descanso o mais rápido que eu pude, com silêncio em meus ouvidos. E agora, aqui eu estava, na sala de descanso, faltando 3 horas para acabar meu turno. Eu olhei para o relógio do meu telefone, marcando lentamente em direção às 3 horas da manhã. Me levantei, sacudindo a energia nervosa, me preparando para correr. Eu tinha sido um corredor no meu ensino médio, mas nos últimos 10 anos eu tinha ficado um pouco fora de forma, e essa última ronda me deixou um pouco ofegante e sem fôlego, e minhas pernas estavam doendo. Minha mão pegou na maçaneta da porta, meu coração batia forte no meu peito. 3, 2, 1, vai! Eu abri a porta com força e saí correndo para a loja. Mas eu não cheguei muito longe, porque havia uma enorme poça de sangue no chão. Eu congelei, todo o meu ar foi sugado dos pulmões. Eu olhei para o sangue, brilhando sobre as luzes fluorescentes da loja. As regras diziam para limpar, mas isso levaria pelo menos 10 minutos e eu não estava seguro lá fora. Eu engoli em seco, então eu corri para o armário de suprimentos, peguei um esfregão e um balde e comecei a limpar o mais rápido que eu pude. O trabalho era um pouco sujo. Eu deslizava o esfregão pelo sangue e depois mergulhava no balde. Enxaguei e repeti, enxaguei e repeti. A água com sabão ficou completamente vermelha. Algumas vezes ela espirrava e quase bateu em mim. Mas eu terminei. Eu limpei tudo sem encostar em nenhuma única gota. Infelizmente, quando eu terminei, já eram 3h27. Era quase hora da minha próxima ronda. Eu estava muito cansado para correr, então eu me contentei com uma caminhada rápida pela loja. Fui até os alimentos congelados. Percebi agora que havia marcas de mãos na porta de vidro. Marcas de mãos de todos os tamanhos, inclinadas e manchadas. Exceto que as proporções pareciam totalmente erradas, algumas com dedos muito longos, outra com dedos muito finos. Eu apenas desviei o olhar e continuei minha ronda. 2h30 restantes. Os meus passos batiam no chão de cerâmica. A música de jazz estava começando a me irritar agora. Eu devo ter ouvido a mesma melodia em loop umas 20 vezes. Isso me deu vontade de socar alguma coisa. Eu respirei fundo e continuei em direção à seção de produtos, passando rapidamente pelos corredores. Então, eu parei. Alguma coisa chamou a atenção. Em um dos corredores. Eu dei um passo para trás e olhei melhor. Alguém estava parado no corredor 9. Era uma mulher. Ela usava um vestido azul e sapatos pretos de salto alto. O cabelo preto e comprido caía pelas costas, quase até a cintura. Ela estava de costas para mim, parada, seus braços finos e brancos pendurados frouxamente ao lado do corpo. Em sua mão estava uma cestinha, cheia de pedaços de carne crua. Foi então que a regra ecoou na minha cabeça. Se você vê uma mulher na loja, vá imediatamente para a sala de descanso e não faça contato visual com ela. Eu voltei lentamente, o mais silenciosamente possível, e comecei a descer pelo corredor 20 em direção à sala de descanso. Eu vi os seus passos ecoarem contra o ladrilho, então eu acelerei meu passo em direção à sala de descanso. Mas então eu parei. Os seus passos não estavam vindo atrás de mim.
Eles estavam vindo da minha frente. Eu desviei o olhar para o chão. Foi assim que eu vi os 2 sapatos pretos de salto alto entrarem no corredor. Eu fiquei olhando para o chão. Não faça contato visual com ela. Não faça contato visual com ela. As palavras ficavam repetindo sem parar na minha cabeça. Mas eu precisava chegar até a sala de descanso, e ela estava no meu caminho. Tudo o que eu conseguia ver eram seus sapatos brilhantes de salto alto, e as pequenas gotas de sangue que ficavam vazando da embalagem de carne, manchando todo o chão. Eu recuei. Era a única maneira que eu podia sair dali. Eu mantive meus olhos no chão com cuidado para não olhar para cima. Mas ela estava me seguindo. Para cada passo que eu dava, eu via um salto preto brilhante entrar na minha vista, mantendo o ritmo junto de mim. Eu acelerei o passo, e ela também. Eu me virei e comecei a correr. Eu entrei em um corredor aleatório e corri em direção à sala de descanso. Mas então, no meio do corredor, eu parei. Havia a merda de um carrinho de compras estacionado no meio do corredor, bloqueando o meu caminho. Havia a merda de um carrinho de compras estacionado no meio do corredor, bloqueando o meu caminho. Na verdade, não era apenas um carrinho. Na verdade, eram vários deles, empilhados em uma torre que era quase tão alta quanto os corredores. Eu estava preso. Eu recuei com meu coração batendo forte. Passos lentos e metódicos, vindo em minha direção, lentamente, assim como um gato caçando a sua presa. Eu arrisquei, me virei e corri de volta para o aberto e entrei no corredor seguinte. Ah, não. Eu soube instantaneamente. Um pedaço de roupa cinza desfiado e pele azul doentia estava sentado no chão. A pessoa, ou melhor, a criatura, a coisa, se desdobrou sobre si mesma, em uma pose que lembrava uma criança chorando. Mas obviamente não era nada parecido com um humano. Aquelas formas estranhas e sua forma desumana. Eu tinha entrado na merda do corredor 7. Imediatamente eu mudei de direção, mas não antes dessa coisa se desdobrar e começar a se mover em minha direção. Eu me virei e, gritando, corri pelo corredor seguinte. Milagrosamente, eu cheguei até o fim inteiro. Virei à esquerda em direção à sala de descanso. Quase lá. Minha mão encontrou a maçaneta. Eu abri com força e entrei para dentro. Então, eu desmaiei na cadeira, ofegante. Eu respirei fundo, olhando para a porta trancada. Eu realmente estou seguro aqui dentro? Tecnicamente, as regras nunca disseram que eu estaria seguro. Talvez ficar aqui dentro só diminuísse a minha chance de morte. Eu virei minha atenção para a imagem da câmera de segurança no monitor. Ela mostrava o meio da loja, e pelo que eu podia ver, os corredores estavam vazios. Nenhum sinal da mulher. Mudei para a próxima imagem, a seção dos produtos. Vazio. Mudei para a próxima, então eu pulei. Ela estava parada bem ali, na frente da porta da sala de descanso. Ela ficou tão parada que a imagem parecia ser uma foto, exceto pelo sangue pingando lentamente da carne que estava na sua cestinha. Eu engoli em seco e olhei para longe do monitor, para a porta. Meu coração bateu forte contra minhas costelas quando eu vi a sua sombra sobre a porta. Merda, vai embora, por favor, vai embora. Eu estava implorando na minha cabeça. A sombra da sua cabeça na janela se inclinou, como se estivesse olhando o meu próximo movimento. Agora eu entendi porque a janelinha havia sido coberta. Forcei meus olhos para longe e olhei de volta para a tela. Ela ainda estava parada ali, mas havia algo diferente na maneira como ela estava parada. Olhei para a imagem preto e branco, tentando descobrir o que estava acontecendo. Quando meus olhos finalmente caíram em seus saltos, eu percebi. Eles estavam voltados para a frente, mas eu ainda estava olhando para a parte de trás da sua cabeça, para o cabelo preto e comprido, que caía até a cintura. Ou seu cabelo estava cobrindo seu rosto, ou ela tinha virado a cabeça completamente para trás. Deve ter se passado 20 minutos até que ela começasse a se afastar da porta. Eu não sabia dizer se era a imagem de baixa qualidade, mas os seus movimentos pareciam bruscos, seu corpo cambaleando a cada passo. Isso me deu até vontade de vomitar. Quando ela desapareceu da tela, eu soltei um suspiro de alívio. As minhas mãos e minhas pernas estavam tremendo, estavam fracas. Beleza, pensa. As regras diziam para esperar até que ela saísse. Tudo o que eu tinha que fazer era assistir a imagem da porta da frente. Assim que ela sair da loja, eu estaria seguro.
Depois de alguns minutos sentado ali, esperando que minha frequência cardíaca voltasse ao normal, eu forcei os meus dedos de volta para o teclado. Eu pressionei a tecla da seta para mover para a próxima imagem. Então, para a próxima e a próxima, procurando a câmera da frente da loja. Não. O seu rosto preenchia toda a tela. Os seus olhos me encheram de horror. Eles eram totalmente brancos. Não havia pupilas, nem íris. Era apenas olhos terrivelmente brancos com veias em forma de aranha. Eu gritei e dei um pulo para trás, então eu fechei meus olhos. As regras diziam para não fazer contato visual. Será que isso contava, através de uma tela? Eu soltei um grito aterrorizado e cobri o meu rosto com as minhas mãos. O meu corpo inteiro estava tremendo. Quando eu finalmente olhei pelo meio dos meus dedos para olhar para a tela, eu vi ela. Ela estava escalando rapidamente a parede. Estava longe da câmera, no teto, como uma aranha subindo na parede. Ela empurrou as portas de vidro e desapareceu na noite. Ela tinha ido embora. Eu estava seguro, ou tão seguro quanto eu poderia estar nesse supermercado amaldiçoado. Eu olhei para o relógio, 3h58 da manhã, hora de mais uma patrulha. Eu realmente não queria, mas eu me forcei a abrir a porta e correr o mais rápido que pude pela loja. Eu vi carrinhos de compras empilhados e torres cambaleantes. Ouvi mãos batendo na porta do freezer. Eu vi pequenas manchas de sangue no ladrilho da mulher que me perseguia. E então, alguns minutos depois, eu estava pronto. Me tranquei na sala de descanso e pela primeira vez eu comecei a soluçar. As rondas que se passaram foram sem incidente nenhum. Embora eu tenha ouvido mais alguns choros pelo corredor 7 e algumas pancadas no freezer. Então, a hora havia chegado. 6 da manhã. Meu coração disparou quando eu vi o céu rosa amanhecer pelas portas de vidro. Eu estava seguro, eu estava livre finalmente. Quando eu olhei para o estacionamento, eu vi alguns carros estacionando. Funcionários descontentes e sonolentos, segurando seus cafés, indo na direção da loja. Assim que o primeiro entrou, eu saí correndo da loja. Eu corri para o meu carro e saí o mais rápido que pude. Eu nunca senti tanta alegria, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Eu me senti como um homem novo. Todos os meus problemas, até mesmo os financeiros que eu estava passando, pareciam ter diminuído pelo que eu tinha acabado de suportar naquela loja. Quando eu entrei na estrada principal, abaixei meus vidros e liguei o rádio. Mas não era a minha estação de rock que estava tocando nos alto-falantes do meu carro. Em vez disso, eu ouvi uma melodia animada de um jazz. E enquanto eu ouvia aquela melodia horrível e repetitiva, eu percebi que meus dias como segurança noturno do Mercado West podem não ter acabado. Não ainda.